Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sezuca Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuca, que é o seu podcast 5 estrelas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, que está muito em voga, que é a questão dos desafios, das tendências relacionadas ao meio ambiente e também à crise climática. E para nos falar sobre esse tema tão relevante, pertinente nos dias atuais, nós estamos com dois convidados muito especiais hoje, né? Que são a Sofia Royer Moraes e também o Eduardo Soares Batista, ambos professores, mas a gente já combinou aqui, né? Que hoje nós vamos deixar um pouquinho aqui dessa questão mais formal de lado, né? Então, eu vou tratar como o Eduardo, a Sofia, e começar apresentando então a Sofia, que é engenheira ambiental, mestre em sensoriamento remoto e também em geoprocessamento. Atualmente, ela desenvolve pesquisa de doutorado no Instituto de Pesquisas Hidráulicas, que é o IPH da URGS. É focada em eventos hidrológicos extremos, mudanças do clima, ciência cidadã. Atua como professora universitária e também como analista sênior na Fiergs. Seja bem-vinda, Sofia. Muito obrigada. Olá a todos. Primeiramente, agradecer esse convite especial. Falar sobre esse tema é sempre importante e relevante, e tomara que a gente possa trazer aí questões bem pertinentes, algumas provocações, algumas inquietações também, que fazem parte desse assunto, né, tão necessário e eminente. Muito obrigada, Valesca. Nós que agradecemos já de antemão a tua presença aqui conosco hoje. Apresentar então o Eduardo Soares Batista, que é formado em engenharia química, também em economia, pós-graduado em gestão de produção e relações internacionais, mestre em engenharia ambiental de produção, doutor em engenharia de produção. O professor Eduardo é coordenador dos cursos de engenharia de produção, civil e mecânica, também coordenador de pesquisa e extensão e de internacionalização do Centro Universitário Sezuca. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Valesca. Olá, pessoal. Olá, Sofia. Prazer te conhecer. Fico muito alegre pelo convite. Muito obrigado, né, para a gente conversar sobre um tema tão relevante que está afetando tantas pessoas hoje em dia. Com muita alegria que estou aqui para conversar com vocês hoje. Então, já de cara, eu vou começar com uma pergunta aí, direcionando para a Sofia, né? Sofia, o que caracteriza essa crise climática atualmente? Quais são as características? Por que ela deve ser realmente uma preocupação prioritária nos dias atuais? Bom, excelente pergunta. E para a gente falar sobre essa crise climática atual, a gente precisa retomar algumas questões muito importantes. E a questão mais chave que todo mundo já deve estar ouvindo falar, quando ouve falar de crise climática, é do aquecimento global. E aí, o que a gente mais escutou assim nas mídias sobre esse aquecimento é que 2024 foi o ano mais quente da história. Então, a gente teve uma temperatura média global, que é de cerca de 15,10 graus, um aumento de 1,55 graus Celsius acima, né, dos níveis pré-industriais. E esse aumento é um marco histórico, né? É o primeiro aí a romper, né, um limite estabelecido como um limite crítico pelo Acordo de Paris. E aí sim é algo que precisa de alguma preocupação prioritária, principalmente porque ele muda, né, a dinâmica do nosso clima, ele muda a dinâmica da chuva, da seca, de como esse comportamento afeta a nível global, a nível regional e a nível local. E a gente precisa estar atento a esse comportamento, porque dependendo de onde a gente mora, nós vamos ter um impacto diferente, né, em cada local, de cada situação, seja de uma seca, seja de uma inundação, ou uma enxurrada, ou um deslizamento, ou um vendaval. Então, tudo isso, né, acaba sendo intensificado por essas crises climáticas pelo aquecimento global. Sofia, usa a tecla SAP aí para nós. O que seria o Acordo de Paris? Quais são as características? Como que ele aconteceu?
O microfone está mutado. Agora sim. Isso aí, agora sim. O Acordo de Paris, ele é um tratado internacional, né, juridicamente vinculado aí sobre as mudanças climáticas, e ele foi feito lá na COP21, lá em Paris, em 2015. E o objetivo principal, né, do acordo é limitar esse aquecimento, esse aumento da temperatura a nível global, manter ele abaixo de 2 graus, né? E isso com esforços bastante significativos em limitar esse aumento de temperatura a 1,5 graus. A partir disso, né, foi feita uma série de estabelecimentos onde vários países assinaram esse acordo, né, comprometidos a mudar a sua forma de produção para que a gente, né, tentasse minimizar ao máximo a emissão de, né, compostos químicos, carbonos, que são algumas contribuições importantes para acelerar esse aquecimento global. Acho que é um pouquinho disso, mas aí vocês fiquem à vontade para me perguntar um pouquinho mais, ou mesmo o professor Eduardo, para complementar essa questão do Acordo de Paris. Não, perfeito, já deu para entender melhor, Sofia, e são questões aí da Conferência Mundial do Clima da ONU, né, que acontece todos os anos, inclusive esse ano foi no Brasil, o Brasil que foi o escolhido para sediar, né, a COP desse ano, então tá super em voga também o evento em si, todos os acordos, enfim, as combinações que os países fazem aí nesse processo. Bem lembrado, Valesca. Então, novembro, lá em Belém, vão estar sendo discutidos, e com toda certeza, né, o que aconteceu em 2024, todos esses eventos catastróficos que nós vivenciamos muito bem aqui no Rio Grande do Sul no ano passado, e vimos ocorrer também em outras partes do Brasil, seca na Amazônia, diversas inundações catastróficas em várias partes do globo. Agora, em 2025, também a gente vem visualizando, né, alguns desastres mais intensos em alguns países. Agora, há pouquinho nos Estados Unidos, também a gente teve uma inundação catastrófica, né? Então, tudo isso, com toda certeza, é tema, né, que vai ser enriquecido e vai ser debatido ainda mais, né, na COP de Belém, na COP do Brasil, agora em novembro de 2025. Inclusive é interessante, né, que até algum tempo atrás, é interessante não, né, um pouco preocupante, na verdade, a gente falava da questão dos eventos extremos, da crise climática e tudo mais, dessas catástrofes ambientais, a gente falava muito nisso, isso acontece em outros lugares, em outros países, longe daqui, o Brasil é abençoado, né, essas coisas não acontecem por aqui com a gente. Então, até queria direcionar agora para o professor Eduardo essa questão, né, de como o Brasil, inclusive o sul aqui do país, né, começou a vivenciar também essas situações e qual é o papel do país nesse processo atualmente. Assim, ressaltando, né, o que a Sofia mencionou, esses acordos internacionais eles são complicados, né? São complicados, principalmente a nível do meio ambiente, porque as ações de determinados países elas afetam o globo inteiro, né? É diferente de algo que é localizado num país e vai afetar só aquele país, né? O aquecimento global, a que a Sofia se referiu, né? Principalmente com a emissão de gases do CO2 provenientes da queima de combustíveis fósseis, né? O CO2 é o principal vilão em termos de gases do efeito estufa, né? Que estão acabando de aumentar essa temperatura planetária, conforme a Sofia disse, né? A Sofia falou sobre a nível de antes pré-industrial, né? No nível pré-industrial, digamos, há 200 anos, 250 anos atrás, o nível de CO2 era 280 ppm, nós estamos em 420 mais ou menos até agora, né? Até caracteriza o que a gente fala de antropoceno, né? Que é aquilo quando o homem é capaz de alterar condições climáticas e geográficas da Terra, né? Então, o que que acontece? Por que que eu trouxe isso ao nível mundial?
Porque mesmo que o Brasil tenha uma matriz energética mais limpa, né, o Brasil, se a gente compara a matriz energética do Brasil com a matriz energética mundial, né, o mundo, a energia vem 80% de combustíveis fósseis. No Brasil é 50%, porque a nossa matriz energética, principalmente para a geração de eletricidade, é muito hidráulica. Não estou dizendo que as hidrelétricas não poluam, elas poluem do seu tipo, elas alagam, né? Elas fazem alagamento de áreas, muitas vezes transferem população de um lugar para o outro, né? Mas uma vez que a eletricidade é gerada e é transmitida, né, na forma de eletricidade e que é a forma de energia mais utilizada, nesse ponto o Brasil não é um país que está, digamos assim, prejudicando tanto a atmosfera quanto quem queima carvão para gerar energia elétrica, né? As termoelétricas, por exemplo, que queimam carvão, a China, uma grande produtora, né, de energia termoelétrica através da queima de carvão, e a queima de carvão como um combustível fóssil acaba gerando CO2. A China está bem longe do Brasil, né? Tá bem longe. O problema é que os efeitos climáticos chegam até nós, né? Então, mesmo que a gente não seja o principal vilão, não estou dizendo que nós somos inocentes, né? Nós temos a nossa culpa, mas mesmo que a gente não seja o principal vilão, todos os efeitos na atmosfera se refletem no mundo todo. Então, a gente viu no ano passado cheias na Itália, se não me engano, né? A nossa inundação aqui em maio, nos Estados Unidos. Há um desequilíbrio muito grande, né? A questão do clima no mundo, ela ficou muito caótica, né? E os países, muitas vezes, e os estados, já que perguntou do sul do país, eles não estavam preparados para enfrentar esse tipo de desafio, porque são investimentos, né, de longo prazo, não é uma coisa tão de curto prazo, assim. Então, exige, né, não só uma política de governo, mas uma política de Estado, né? O que um governo começa, o outro tem que continuar. Felizmente, muitas vezes não é isso que a gente vê, né? Então, isso faz com que a gente fique muito vulnerável aqui no sul do país, no Brasil como um todo, né? Mas já que tua pergunta foi direcionada para nós, é um país fica muito vulnerável. E justamente essa região que sofreu esse alagamento. Aliás, a Sofia entende bem mais do que eu nessa parte de inundações, porque ela trabalha no IPH, né? Mas basta ver o que aconteceu na Jacuí, todos os efluentes dele encheu e isso foi encheu todos os canais, todos os rios, né? Todos os cursos d'água, né? Então, o Rio Grande do Sul ele é muito vulnerável nesse aspecto. Eu não vejo assim com muito bons olhos que isso não vai acontecer no médio prazo, talvez no curto prazo, né? Mas, infelizmente, as soluções são onerosas, tem que ter um acordo político muito grande dentro do país, assim como tem que ter um acordo político fora do país. Então, a COP, muitas vezes os países se comprometem a determinadas medidas, né? Só que isso afeta a economia dos países. E aí entra um fato muito importante. Como os Estados Unidos, eu acho que o Trump, um tempo atrás, tinha saído do Acordo de Paris, voltou, não sei como é que está isso aí, Sofia, tu sabe mais do que eu, mas os Estados Unidos tinha saído. Por quê? Porque crescimento econômico está ligado diretamente à utilização de energia e meio ambiente. É um triângulo. A gente tem que pensar como crescimento econômico, meio ambiente e economia. E muitas vezes, né, os líderes eles não querem comprometer o crescimento econômico com uma desaceleração da economia, que vai afetar muitos interesses, né? Então, essa conjuntura internacional para que a gente faça, né, uma COP legal, uma COP que chegue a algum objetivo, tem que ter muito diálogo e muita boa vontade. Diplomacia, né? Vontade, assim, de ambas as partes e entender o contexto alheio também, porque é isso, sim, os Estados Unidos, eles saíram, né, do Acordo de Paris recentemente, e, e a partir disso também acaba provocando, né, uma desestabilização, né, desse acordo, porque a gente sabe que vai acontecer a partir disso, né, a partir desse tipo de movimento. Então, é realmente muito preocupante, e o que você falou, Eduardo, é perfeito, assim, é muito sensível da sua parte o olhar. A gente precisa ter ações globais, né, para ter esse impacto local, porque o que a China, o que a Rússia, o que os Estados Unidos ou o Canadá, o que cada um faz, né, acaba tendo impactos, a nível global. Isso a gente sabe que não é algo nosso, assim, a gente vai mudar a nossa forma de consumo e produção em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul.
Pouco impacto nós vamos ter. A gente tem que falar de uma forma, de mudança de atitude, uma mudança de comportamento a nível global. Senão a gente não vai ter os resultados que a gente espera ver, né, a nível de alcance desses objetivos, do Acordo de Paris. Uma palavra que está muito em evidência nesse contexto, né, ultimamente, é a questão da resiliência, né? Se fala muito na questão da resiliência climática, nas adaptações necessárias para que se tenha resiliência. E aí a minha pergunta, né, começando pelo Eduardo, aí, como é que vários atores que estão, né, envolvidos podem agir para melhorar isso, né? Então, universidades, municípios, estados, até mesmo as empresas, né? De que forma todos esses atores podem agir para melhorar a situação? Assim, conhecimento do fato existe, né? A gravidade do fato existe, embora tenham pesquisas, e vou dizer aqui negacionistas, né? Mas com interesses econômicos por trás disso, né? Que dizem que o aquecimento global ia acontecer mesmo sem o homem, né? Isso existem, né? Até universidades que promovem essas pesquisas. Mas, de um modo geral, o fato é conhecido e tem tido ações, né? O problema, que tipo de ações? A energia eólica e a energia solar são exemplos. A China, por exemplo, é a que está mais desenvolvendo a energia solar. Que ao mesmo tempo que eu falei que a China é uma grande queimadora de carvão para a produção de eletricidade, ao mesmo tempo, a China ela desenvolveu tecnologias de energia solar muito boa e, em termos de amplitude, né, é o país que mais está usando, né? Tanto energia solar e, se não me engano, eólica também. Então, isso tem, né, estão tendo consciência disso. A questão no Brasil, né, ainda é muito tímido, embora tenha crescido bastante. A energia eólica é a forma de energia que mais cresce no mundo, né? No Brasil, só para ter uma ideia, né, nós temos de energia elétrica 110 gigawatts e a energia eólica já está em 24. E a energia solar também 22, 24. Então, ela está crescendo, né? A gente vê aqui no nosso estado mesmo, né, os cataventos, nossas regiões com maior intensidade de ventos, né? Em termos de empresas, né, a gente viu muitas empresas que estão investindo nessa tecnologia, como prestador de serviço, né, desenvolvendo muitas vezes microempresas, pequenas empresas, né, de pessoas que desenvolvem novas células solares ou novos dispositivos. Então, isso está dando possibilidade de novos negócios também, né? E também, né, a gente tem que levar em consideração que algumas formas energéticas ainda elas não são tão eficazes para determinado ramo do que outro. Por exemplo, né, o ramo industrial pesado ainda depende muito de eletricidade. A energia solar não vai conseguir acionar máquinas muito pesadas. Para uso doméstico, está perfeito, está muito bom, né? Inclusive, eu estava falando para ti sobre férias, Florianópolis é a capital brasileira que mais utiliza energia solar, né? Florianópolis é a cidade, a capital que mais utiliza energia solar, né? E a energia eólica é a que mais cresce no mundo. Então, a consciência existe. O problema, Valesca, é que talvez a velocidade não seja suficiente para o que a gente quer, né? Então, nós temos duas questões aí. Uma delas é a questão de inovação tecnológica para utilizar essas formas de energias renováveis que a gente fala, né? Eu citei duas, energia solar e eólica. Uma delas é a curva de crescimento, né, da utilização no mundo desse tipo de energia. O outro é reduzir, né, o consumo de energia das formas de combustíveis fósseis. Nós temos que ter as duas ao mesmo tempo, porque só a velocidade de crescimento da eólica e da solar, elas não vão surtir efeito. Então, aí entra a questão de carro elétrico, por exemplo, né, que tem aparecido bastante, é uma das soluções, né? A questão de economia de energia, infelizmente, é pouquinho, né? Quando a gente apaga a luz em casa, no mundo isso não é uma gotinha só, né? Mas essas duas coisas têm que caminhar junto, por uma razão, né? Eu falei do CO2, né? O CO2 é o principal vilão do efeito estufa. Tem outros, o metano também. O problema é que o CO2 leva centenas de anos para diminuir. Então, no momento que nós chegamos naquela concentração, que eu acho que 420 ppm que eu te falei, a inércia para voltar
a níveis baixos é muito grande, né? Logo, mesmo que a gente reduza o consumo de energia e aumente o consumo das energias renováveis, nós vamos sofrer os efeitos ainda por alguns anos disso, porque até a atmosfera se despoluir em termos de CO2 vai demorar um pouquinho mais. É, Décadas, talvez, né, professor? Sem sim, uma dúvida. questão interessante, né? Que é uma conscientização do que nós queremos, da pegada que nós queremos deixar, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações aí que vem pela frente, né? Não é nem sobre a nossa existência só, né? É sobre o mundo que, infelizmente, nós não temos outro planeta para onde se mudar por enquanto, então nós temos que cuidar do nosso. Sofia, queres complementar essa questão? Acho que eu traria dois pontos complementares, né, assim, olhar para município, primeiro, nesse olhar de resiliência, trazendo aí o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, né, que ele é um instrumento que auxilia aí os municípios na preparação a eventos extremos, né, desastres, tipos de desastres, buscando entender como cada município ele está inserido numa região que é suscetível a um determinado fenômeno natural. Isso pode ser uma inundação, uma enxurrada, um deslizamento, a seca, né? Como que, como que uma população ela está numa área de risco, ela é vulnerável a esse tipo de problemas, né? E a partir disso, o que fazer? Tá? Então, acho que esse é um ponto que eu acho que é bem importante, assim, como resiliência a nível de município, mas estou falando a nível, eu acho que mais de gestão pública, né? Que eu acho que é super importante, né, de ter esse olhar, né, do gestor para como esse município ele está ordenado, e, enfim, e entendendo essa ordenação é pensar quais são as soluções a partir disso. E soluções, né, não são fáceis, principalmente quando a gente olha para inundações, para enxurradas, né, envolve normalmente, né, medidas algumas estruturais, outras não estruturais, algumas mais caras, outras menos caras, mas que precisam ser aplicadas, né, desde o curto prazo até o longo prazo. E acho que como universidade, todos nós aqui temos um papel muito importante como universidade, olhando, né, para o desenvolvimento de estratégias, né, de resiliências que sejam embasadas em ciência, que sejam embasadas no que está acontecendo de fato e entendendo, né, como que a gente consegue contribuir com as cidades, trazendo resiliência para as populações, trazendo esse olhar, né, de repensar a nossa forma de consumo, em todas essas esferas que a gente vem tratando e ampliando a ciência, né? Então, seja para a gente ter ainda mais energias renováveis, buscando outros papéis, enfim, né, acoplando com empresas e municípios a questão do ESG, incentivando a economia circular, incentivando esses mecanismos, né, que vão nos trazer, né, de fato, me faltou o nome da palavra, mas reduzir esse impacto nas emissões que o professor vinha falando e, ao mesmo tempo, trazer essa resiliência que a gente precisa para enfrentar os próximos anos que nós temos, né, digamos, de depuração atmosférica, né, de tudo que a gente também já emitiu, né, de gases e que agora vai levar aí algum bom tempo para se decompor. Acho que é mitigação, né? Mitigação dos riscos ambientais. E aí vou te pedir a tecla SAP de novo, Sofia. O que que seria o ESG? Explica para os nossos ouvintes aí a questão da economia circular também. Ok. Então, quando a gente olha para o ESG em português é meio ambiente, né? Social e governança. É um tripé que olha para um conjunto de critérios que avaliam práticas nas empresas, né? Dentro de cada empresa, justamente focado em questões ambientais, como ela lida com tudo isso, em questões sociais, então como que ela interage, né, com seus funcionários, com suas lideranças e ainda com a governança corporativa, né? A gente vem notando no Brasil um aumento da adoção de alguma prática de ESG por algumas empresas. Essa adoção de práticas, ela é mais presente do que a gente imagina, né? Ela só não é contabilizada e nem sempre ela é vista.
mas a gente já tem um número aí de quase 30% de empresas que se reconhecem, se afirmam como inovadoras em termos de ESG, né, dentro de estágios iniciais, pelo menos, né, dessa ferramenta. E isso muito motivada também por compromissos ambientais e sociais. Então, acho que hoje tem uma pegada de um pouco mais de preocupação do que está sendo consumido, né, e como que esse consumo ele é produzido, né? Então, os arranjos, os negócios, né, nem todos os locais, nem todas as empresas, nem todos os países adotam isso, mas o ESG, né, ela vem crescendo e vem trabalhando para uma maturidade em termos dessa sustentabilidade empresarial. E, logicamente, levando esses pilares de sustentabilidade muito a sério, né? Às vezes a gente olha para a sustentabilidade e a gente fica muito focado em ambiente. A gente tem que lembrar que a economia, né, que social são papéis fundamentais dentro desse tripé. E a economia circular, ela é um outro conceito, mas basicamente é uma inspiração na natureza, né? Onde a natureza, quando a gente olha para ela, nada se perde, tudo se transforma. Então, a economia circular, ela já não tem mais, ela não gera resíduos, tá? Na economia circular, na verdade, o que é um resíduo vira matéria-prima para uma outra empresa. E a outra empresa consegue trabalhar a partir daquilo e fazer um novo negócio ou novos negócios a partir disso. Então, hoje, a economia circular vem crescendo bastante, né? Vem a nível de Brasil, a nível de estado também. Nós tivemos aí uma nova ISO, né, consolidada entre abril e maio de 2025 a nível mundial, sobre a economia circular e ela também tem um papel importante, né, de redução das emissões de carbono, porque justamente eu não tiro mais da natureza a matéria-prima, eu reutilizo ela dentro de um processo. Então, isso faz com que ela seja também uma ferramenta super importante aí, né, dentro dessas medidas de mitigação que a gente precisa ter. Ah, muito bem, obrigada aí pelos esclarecimentos. E eu penso que a gente tem que trazer duas palavras importantes aqui para o debate, que são a questão da prevenção e a questão da preparação, né? Então, como se prevenir e como se preparar, né? Como prevenir esses eventos climáticos e como se preparar para eles. Eduardo, gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Não, queria comentar o aspecto das empresas, né? Eu já sou mais velhinho que vocês, então eu comecei a trabalhar em empresas dos anos 80 e se eu comparo com as últimas empresas que eu trabalhei alguns anos atrás, né, a consciência ela está bem mais desenvolvida. Nos anos 80 era um Deus nos acuda, né? A questão de descarte de resíduos sólidos, até porque não tinha tanta regulamentação. A própria FEPAM, aqui no estado, ela era, nos anos 80, se não me engano, ela não tinha efetivos suficientes para fazer o controle, e os empresários não tinham mentalidade ainda, porque isso não está 100% ok, né, mas melhorou muito, né? A cabeça do empresariado é um investimento que não gera retorno, não vale a pena ser feito. E o meio ambiente naquela época acabava não dando retorno. Então as pessoas perguntavam, por que que eu vou colocar um tratamento de efluentes aqui? Isso nos anos 80 e nos anos 90. Por que que eu vou colocar o tratamento de efluentes aqui? O que que isso vai me trazer de retorno para o meu produto? Né? Essa consciência, né, graças a Deus, eu acho que está mudando. As novas gerações, elas estão bem mais conscientes. A minha filha de 10 anos tem uma consciência que eu não tinha quando eu tinha 10 anos, a consciência ambiental, do descarte certinho, né? Eu acho que isso realmente está mudando, né? E muitos empresários naquela época, na época que eu era engenheiro em fábrica, a gente acabava botando medidas de proteção ambientais devido às multas. Era, infelizmente, extremamente reativo. Acho que hoje também o pessoal está um pouco mais consciente. Não está 100%? Não está, não. Mas pelo menos a gente mudou nesse aspecto. A questão também a nível acadêmico, essa questão ambiental está bem mais forte, né? O próprio primeiro mestrado que eu fiz era essa parte de energia e meio ambiente, lá nos anos 2000. Então, tem um pouco mais de consciência a nível de universidade, a nível das escolas das crianças e a nível empresarial. Mas volto a dizer, né? Eu acho que a gente só tinha que acelerar um pouquinho mais esse processo aí.
Com certeza, né? O tempo urge, não dá para perder mais tempo. Bem, pessoal, estamos chegando ao final já do nosso debate aqui de hoje, então vou pedir para a Sofia e para o Eduardo darem suas palavras finais aí sobre o tema, suas considerações finais, para a gente ir se encaminhando aí para a nossa finalização. Passou muito rápido, então foi realmente um debate, uma troca de ideias incrível. Sofia, você quer começar, então? Ah, foi rápido mesmo e agradeço, né, a troca com o Valesco, com o Eduardo, foi extremamente rica ouvi-los aqui e debater esse assunto. E quando a gente olha para esse contexto das crises climáticas, né, nós não estamos falando mais de mudanças climáticas, nós estamos vivendo uma emergência climática hoje. Um pouco do que o Eduardo trazia, né? Nós não temos mais tempo de olhar para frente, fazer planos de longo prazo, né? Nós precisamos pensar, né, em como mudar isso atualmente, em como trazer grandes ações, pequenas atitudes e grandes ações, né, para o nosso dia a dia hoje, ontem. Então, a questão não é mais se vamos agir, é quando e com que intensidade nós vamos responder aí à altura do desafio que define, né, o que nós estamos vivenciando, né, para a nossa geração e para as novas gerações. Ah, Perfeito. Eduardo, é o assunto do momento, né? É o assunto do momento. Eu penso muito, como eu tenho uma filha de 10 anos, eu penso no mundo que ela vai ter quando for mais velha. Ela nasceu em 2014. É normal as pessoas chegarem a 86 anos, 90. Minha mãe tem 97. Então, em 2100, a minha filha vai ter 86 anos. O que vai ser esse mundo em 2100? Eu não consigo imaginar. Não consigo imaginar, né? E eu gosto muito de ler distopias, né? Eu fiz um trabalho de filosofia sobre distopias. E tem uma distopia escrita pelo Inácio de Loyola Brandão, que é Não Verás País Nenhum, que é um horror, né? Se alguém quer saber o que é sentir assim, pelo menos um vislumbre do que é uma situação terrível, climática, Não Verás País Nenhum, né? Que a Amazônia sumiu do mapa, né? As pessoas não podiam andar sob o sol em determinadas horas, porque era letal, né? E eu não quero que isso aconteça aqui, não quero em nenhum lugar do mundo, né? Inclusive, alterações climáticas vão fazer alterações a nível da agricultura. Vocês entendem? Porque se a gente começa a aquecer muito determinadas áreas, as plantas elas são muito sensíveis à temperatura. Então nós vamos ter crises alimentícias. Ou países que não produzem nada vão começar a produzir, os países que produzem não vão mais produzir. Tipo o Brasil. A base econômica do Brasil é agrícola. Se aumenta muito a temperatura, pessoal, né? E vejam, né? Eu acho que foi o arroz ou a soja o ano passado que teve uma quebra de safra muito grande. Se começa a ter quebra de safra, a economia brasileira vai para o saco, né? Então, o problema é o assunto do momento, né? E gostei muito aqui de conversar com a Sofia e contigo, Valesca, né? E eu acho que é uma grande oportunidade de pesquisa dentro das universidades, né? Como a própria Sofia está fazendo, a questão de ambiental, né? E é isso aí. excelente, pessoal. Então, em nome do Sezuca Talks e do Centro Universitário Sezuca, nós queremos agradecer vocês terem aceitado o nosso convite de estar aqui, né, de poder conversar com a gente sobre esse tema tão relevante. E queremos agradecer também nossos ouvintes que nos acompanham, continuem seguindo os episódios do Sezuca Talks. Nós estamos presentes tanto no Spotify como no YouTube, também no blog do Sezuca Talks. E contem com a gente, continuem nos acompanhando. Até o próximo!